Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito bacana aqui pro canal, que é uma pergunta. A mídia, será que ela pode ensinar alguma coisa? Se você já conhece o canal aqui de algum tempo, você sabe que o nosso quadro mais famoso, ele se chama Mídia que Ensina. E é um quadro que a gente traz, uma série de vídeos que a gente traz um elemento da cultura pop, alguma série, algum jogo, algum vídeo, alguma música, enfim, algum elemento da cultura pop para abordarmos algum conceito, né? Filosofia, psicologia, uma conversa sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, uma conversa sobre nós mesmos, sobre emoções, inteligência emocional, enfim. É um quadro muito bacana, a gente tem muito feedback positivo de vocês e isso é muito legal, eu agradeço pela participação desde já. Mas por que esse quadro, essa série de vídeos existe aqui? Eu, como grande apreciador da cultura pop, eu sempre gosto de assistir aquele vídeo, assistir aquele filme, jogar aquele jogo, enfim, aproveitar aquela mídia mesmo e trazer algum aprendizado daquilo. E por que isso traz tanto impacto, né? Por que torna mais fácil você abordar uma ideia, abordar um conceito, abordar um contexto, enfim, abordar uma situação? Quando a gente está muito envolvido emocionalmente com alguma coisa, você consegue entender melhor aquele cenário, entender melhor aquela situação. Tem outro ponto também. Aquilo lá é uma mídia de entretenimento, então ela invade o nosso pensamento, ela invade o nosso cérebro ali de uma forma mais natural, mais fluida do que uma aula faria. Então fazer uma aula sobre história é interessante, é muito bacana, você vai aprender muito, mas ela pode ser cansativa, especialmente quando a gente fala sobre o modelo tradicional de escola, com uma aula de 50 minutos, por exemplo, em que você não tem nada de dinamismo, além de uma conversa e algum risco no quadro, né, alguma leitura de livro, enfim, é pouco dinâmica, é muito importante, é muito interessante, é muito bacana, mas ela não tem tanto dinamismo. Mas quando você fala de história, você referencia aquilo com alguns momentos que existem dentro de algum jogo, dentro de alguma série, por exemplo, a série Outlander, que tem uma parte ficcional, mas aborda conceitos históricos, partes históricas ali muito importantes, e aí você se envolve com aquilo, né? Muitas vezes você vê o personagem dentro daquela situação. Então, por exemplo, nós temos duas séries que a gente aborda muito aqui no canal, que são a BoJack Horseman e Rick e Morty, e voltaremos a abordar em breve. Essas séries elas trazem personagens que têm uma carga emocional muito grande. Apesar de serem séries animadas, elas são séries que trazem essa carga emocional. Então muitas vezes a pessoa pode estar passando por algum problema que ela não consegue enxergar nela própria, ela não entende muito bem nela, quando o problema está dentro dela, porque ela está dentro da perspectiva do eu sofro com isso. Mas quando você enxerga um personagem passando por aquela situação, você vai para a terceira pessoa, né? Ele está passando por aquilo, ele está enfrentando essa situação. Então você consegue enxergar aquilo de uma outra maneira, você consegue abordar aquela questão, abordar aquela dificuldade com uma outra visão, uma outra perspectiva. E aí você consegue observar o que está acontecendo com você ao observar o que está acontecendo com o personagem. E essa identificação que você faz torna mais provável a resolução daquele conflito, a resolução daquele problema, porque você consegue distanciar aquilo de você. E muitas vezes tudo que a gente precisa para resolver algum problema que nós temos é essa distância. E a mídia oferece isso, porque a mídia te coloca emocionalmente engajado dentro de um papel ou ao lado de um papel, né? Você acompanha um personagem e tem um envolvimento emocional com ele, tem uma conexão. E essa conexão cria o aprendizado. Quando um filme toca você, quando um livro, um jogo, uma música, ela toca você a ponto de te trazer lágrimas, a ponto de te deixar arrepiado, a ponto de te gerar momentos muito bons ou muito ruins, dependendo do filme, da música, né, se for muito triste, mas quando ela alcança o seu emocional dessa forma, aquilo cria uma memória muito mais potente. Então vincular essa memória mais poderosa, mais forte ali, mais envolvente, com um aprendizado, né, com um desenvolvimento, com uma lição, com uma conversa, né, em que você pensa criticamente sobre algum assunto, em que você precisa abordar algum assunto de uma maneira mais influente, mais envolvente, ou seja, que você precisa trabalhar o conhecimento sobre si mesmo, trabalhar o desenvolvimento pessoal, trabalhar sua inteligência emocional, trabalhar habilidades de liderança, de vendas, enfim. A mídia pode colaborar com qualquer uma dessas coisas, mas quando você faz dessa maneira, ao olhar, né, com uma coisa que já está inteiramente linkada ao seu emocional, a sua retenção é muito maior. Então a mídia ela é uma excelente parceira, né? A gente já tinha desde anos atrás aqueles filmes que a escola passava pra gente, né? Mas hoje, com a internet, nós temos um impacto muito maior e é por isso que eu abordo tanto esse tipo de conteúdo aqui no canal, é por isso que a gente tem cursos na Universidade Andarilho que são inteiramente construídos ao redor dessas séries, ao redor desses livros, ao redor dessa mídia. E a mídia ensina
Sim, a mídia ela pode ensinar, ela é uma excelente ferramenta de estudo, uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Então se você não conhece a nossa série, comece a pesquisar os vídeos da Mídia que Ensina. Nós voltaremos com muito mais conteúdo a partir de agora, traremos muita coisa bacana. Já temos vários cursos também, abordando séries, vídeos, livros, jogos, enfim, tem muita coisa legal. E aproveite quando você precisar aprender alguma coisa, se você puder ligar aquilo a alguma série, encontrar na série que você assiste, no jogo que você joga, enfim, encontrar na mídia, na cultura pop, alguma coisa que remeta ao que você está aprendendo ali no caso, ao seu aprendizado, à sua lição, isso faz com que a sua carga emocional ela seja imensa, né? Então a sua retenção daquele conhecimento, o teu aprendizado real, né? A tua absorção daquela informação, a tua criação de conhecimento, a tua construção de uma nova realidade de conhecimento seja muito superior. Por isso é tão poderoso utilizar, é tão poderosa essa ferramenta como ferramenta de ensino. Então se você ainda não faz uso da mídia como ferramenta de ensino, se você ainda não aprende ou ensina utilizando a mídia, utilizando a cultura pop, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que continue a seguir e compartilhar todos os vídeos da Universidade Andarilho. Até a próxima!